Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo especial dedicado ao meu amigo Secret, que é dono do canal Tomb Raider de A a Z. Talvez vocês não saibam, mas eu tenho um canal de games aqui no YouTube e o Secret, ele é um parceiro meu e ele é um amigo muito querido que eu considero como um irmão, praticamente. E ele fez um comentário no meu vídeo anterior sugerindo algumas coisinhas para eu desenhar. Nesse canal aqui, eu sempre compartilho com vocês o meu processo de arte que eu uso como uma forma de terapia. Eu gosto muito de desenhar e de pintar como uma forma de relaxar a minha mente, já que eu sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade e isso me ajuda muito a ficar mais calma e me faz muito bem num geral, né? Então eu gosto de compartilhar com vocês o meu processo artístico enquanto a gente vai conversando sobre coisas pertinentes à saúde mental e sobre fé principalmente. Eu gosto muito de fazer essa união para mostrar o quanto a espiritualidade é importante no nosso tratamento. E não só no tratamento, mas na vida como um todo. E no vídeo passado, onde eu desenhei umas cerejas usando giz pastel oleoso, que é o mesmo material que eu vou estar usando nesse vídeo aqui, eu pedi nos comentários que vocês falassem outras frutas para eu estar desenhando aqui no meu caderno, porque eu confesso para vocês que desenhar frutas no giz pastel oleoso, né, com papel craft e tudo mais, é uma coisa que me acalma muito, me faz muito bem, eu acho muito divertido. E o Secret, do canal Tomb Raider de A a Z, que inclusive eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para quem tiver curiosidade, ele comentou no vídeo para eu desenhar as frutas que ele mais gosta, que seriam o abacaxi, a tangerina, que no caso seria para mim aqui, que sou gaúcha, conhecida como bergamota, e também uma carambola. E aí eu pensei em uma composição e eu rabisquei ali no caderno mais ou menos a ideia que eu tive. Quando eu vi que a ideia ia funcionar, eu decidi fazer um esboço mais certinho e tudo mais. Vocês vão ver que eu até usei algumas referências do Pinterest, porque eu não sabia mais ou menos como desenhar a carambola fatiada, porque eu pensei, cara, se eu for tentar encaixar uma carambola inteira e não vai funcionar na composição, vai ter que ser uma fatia de carambola. E deu super certo, ficou muito bonitinho. E nos próximos vídeos eu estarei desenhando os outros comentários que o pessoal deixou no vídeo também, e eu agradeço muito a todo mundo que comentou e participou, beleza? Nos próximos vídeos vocês verão também os desenhos que vocês pediram. Aguardem! E como nessa arte eu fiz várias frutinhas juntas, eu confesso para vocês que enquanto eu estava pintando, eu comecei a lembrar de alguns antigos estudos bíblicos que eu fiz acerca de saúde, falando no caso de saúde física, mas que obviamente nós sabemos que impacta e muito na saúde mental também. Esse estudo bíblico que eu fiz há um tempo atrás, ele me trouxe alguns insights muito interessantes que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. A primeira coisa que é muito interessante da gente lembrar é que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele passou muito mais tempo curando as pessoas do que ensinando as pessoas as verdades bíblicas e tudo mais. Ele ficou muito tempo do ministério dele curando pessoas que tinham problemas de visão, pessoas que não conseguiam falar, pessoas que tinham aquela doença de pele que é chamada de lepra, que era muito comum na época. Fora outras questões também mais complicadas que ele se dedicou ao máximo para estar curando essas pessoas. E é uma coisa muito interessante de perceber que é fato mesmo. Ele passou muito mais tempo curando do que ensinando. E isso nos demonstra claramente a preocupação que Deus tem com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Até porque, se você não tiver bem de saúde física, como eu falei no vídeo anterior, a gente, quando tá doente fisicamente, a gente acaba adoecendo mentalmente, e quando você está com a mente doente, o seu corpo acaba adoecendo também.
E é muito legal quando a gente pega a Bíblia para estudar e a gente percebe que do Gênesis ao Apocalipse a gente encontra várias orientações de saúde de todos os tipos, desde a questão alimentar até toda uma questão envolvendo a saúde mental também. No vídeo passado, inclusive, eu lembrei, o quanto é importante a gente fixar na nossa mente que o nosso corpo, ele é como se fosse uma casa, Ele é como se fosse um templo. A própria Bíblia fala isso, chama o corpo de o templo do Espírito Santo, porque é no nosso corpo que Deus habita também, que o Espírito dele habita. Quando a gente aceita ele no nosso coração, quando a gente aceita a presença dele na nossa vida, ele começa a habitar em nós. E aí ele começa a fazer aquelas transformações no nosso coração. Nós nos tornamos pessoas mais amáveis, mais pacientes, bondosas, temos mais domínio próprio, conseguimos, dar muito mais frutos positivos na nossa vida, que inclusive são chamados de frutos do Espírito, E para a gente conseguir ter uma boa saúde física, para poder fazer todas essas boas obras e poder ter uma vida mais plena, com a mente mais sã, para a gente poder absorver o conhecimento que Deus nos dá e conseguir colocar isso em prática, a gente precisa se apoiar, acho que inicialmente, na nossa alimentação. Vocês com certeza já devem ter escutado aquela frase que é muito repetida, que diz basicamente que nós somos aquilo que a gente come. É uma verdade irrefutável, não tem como você dizer que isso está errado. Imagine que o nosso corpo é como se fosse um carro. Você não pode colocar uma gasolina alterada ou, sei lá, colocar combustível de avião no seu carro. Não vai funcionar. Você precisa colocar o melhor combustível, o mais puro possível, se você quiser ter um bom funcionamento do motor, se você não quiser que dê algum problema em todo o mecanismo ali do carro. E com a gente é a mesma coisa. Se você fica colocando lixo dentro de você, vai chegar uma hora que o seu corpo vai padecer por causa disso. Vai começar a aparecer as famosas doenças silenciosas, Colesterol alto, triglicerídeos altos, diabetes, pressão alta. Então, para evitar tudo isso, a gente precisa colocar combustível saudável, entre aspas, dentro da gente. E se a gente vai lá para o Gênesis, quando Deus criou todo o mundo, criou a raça humana e tudo mais, qual era o alimento que Deus deu para os primeiros humanos, para o primeiro casal que ele criou? Ele deu frutas e verduras e cereais e coisas que são naturais, que crescem da terra. Então, se a gente for parar para pensar que na época que Jesus esteve aqui na Terra, a maior preocupação dele era em curar as pessoas e que Deus tem uma preocupação geral com a nossa saúde, para que nós tenhamos uma vida longa e plena, onde nós possamos principalmente fazer a vontade dele, que é de levar amor para as pessoas, de levar a palavra dele para as pessoas e ensinar as pessoas sobre Jesus e tudo mais. Para a gente poder fazer tudo isso, precisamos de uma saúde física em dia e precisamos que a nossa mente esteja sã para absorver conhecimento e passar adiante. E se ele deu primeiramente o alimento vegetal e de frutas para a gente, talvez o ideal realmente seja que a maior parte da nossa alimentação seja focada nisso, ou seja, a gente comer durante o dia o maior volume possível de verduras, de frutas, de hortaliças, de legumes, de cereais. A gente pode consumir o alimento carne também, não tem problema, desde que não seja em maior quantidade, sabe? Fazer um equilíbrio legal ali. E evitar ao máximo os alimentos que são industrializados, que são lotados de açúcar, lotados de sal. Eu sei que esse papo pode estar batido, mas eu juro para vocês, gente, faz toda a diferença uma mudança alimentar. Eu sei por mim mesma. Eu ultimamente tenho procurado fazer boas escolhas na hora de me alimentar.
Eu tenho comido muito mais frutas e coisas naturais e tenho evitado o máximo possível de doces e coisas que a gente precisa abrir uma embalagem, sabe? É como as nutricionistas gostam muito de dizer. O ideal é que a gente descasque mais as coisas e abra menos embalagens. E Deus é um ser tão maravilhoso que Ele nos presenteou com remédios naturais que fazem bem não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental. Esses remédios naturais são o ar puro, a luz solar, a água, exercício físico, repouso e principalmente confiança no amor dele por nós. É muito importante que a gente não esqueça que um corpo doente, afetado por problemas de saúde, nos prejudica muito na nossa disposição, inclusive para servir e se relacionar com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para uma vida espiritual sadia. E o maior desejo que Deus tem para a nossa vida é que nós sejamos prósperos, não só financeiramente, mas principalmente na questão de saúde. Então, a minha dica para vocês hoje é: parem e pensem um pouquinho acerca da alimentação de vocês. Pensem o que vocês podem fazer para mudar. Eu sei que às vezes a gente não tem até mesmo condições financeiras de ter uma alimentação como a gente gostaria, mas às vezes uma simples troca já faz a diferença. Um dinheiro que você ia gastar para comprar uma coisa que é industrializada, você poderia usar esse dinheiro para comprar uma fruta, uma verdura e começar aos poucos a inserir isso na sua alimentação. Não faça loucuras de fazer uma troca abrupta na sua alimentação, porque senão isso não vai durar muito tempo. O nosso corpo ele vai se adaptando aos poucos. Então, o ideal para que você tenha uma alimentação saudável que vai durar o resto da sua vida, com constância e qualidade, o ideal é a gente fazendo trocas conforme o nosso organismo vai se adaptando com aquilo, sabe? Uma coisa de cada vez, devagarzinho, e aí vai ser uma coisa muito mais saudável em todos os sentidos, e vai se tornar algo que vai ter uma qualidade e uma constância garantidos, sabe? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, mas o que eu realmente queria passar para vocês é essa verdade, sabe? Nós somos aquilo que a gente come. E um dos segredos para a gente ter uma saúde mental saudável e, obviamente, também uma saúde física está na raiz da alimentação. Quanto mais a gente se esforçar para comer direitinho, comer várias vezes ao dia, pequenas porções e incluir ali as frutas, as verduras e as coisas que são naturais, mais bem de saúde nós vamos nos sentir, mais dispostos e felizes e prósperos em todos os sentidos da nossa vida. Essa é a vontade de Deus pra gente e a vontade dele é sempre o melhor para nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do desenho também. Eu particularmente amei muito. Muito obrigada, Secret, por ter me dado essa dica de desenho. Eu amei. Eu vou deixar no comentário fixado um estudo bíblico sobre alimentação para que vocês possam entender melhor e também poderem se aprofundar mais nesse assunto, porque é muito importante pra gente. Nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos e até mais!